vai entrar, o pessoal vai entrando aí enquanto a gente vai falando. Aí só pedir aí pra Clara, Bernardo, mutar aí por enquanto. Aí quando eu falar, vocês começam. Show? Boa. Quem mais aí tá dando um eco aí? Show. Me apresentando primeiro, meu nome é Enzo, sou assessor de desenvolvimento da Liga e vou estar aqui facilitando o momento para tudo correr bem nessa live de prospecção. E é o primeiro ponto de contato aí da nossa jornada do Atravesse. Essa semana vai rolar o Prospect Week aqui em Juiz de Fora. E essa é a primeira live, né, dando pontapé inicial sobre prospecção, porque é exatamente isso que deve rolar essa semana, que vai rolar. Muito cold call, muita marcação, muito resultado. Então, para a gente fazer essa live, a gente trouxe 3 convidados. Depois eles vão se apresentar direitinho, mas é o Lucas, da Mais, o Bernardo, da Ápice e a Clara, da Exag. Aí eu vou pedir para eles se apresentarem e depois a gente vai começando com os conteúdos, beleza? Aí quem quiser começar aí, fica tranquilo, fica livre. Valeu. Bom, se quiser eu posso começar. Pode falar, vai lá. Fechou. Bem, galera, me apresentando, meu nome é Lucas, sou da Mais Consultoria Júnior daqui de Juiz de Fora, né, a galera conhece aí. A gente é da engenharia de produção e, pô, eu estou como consultor aqui, né, primeira gestão minha. Estamos aí na briga aí, no rumo alto impacto aí. E é isso. Fechou? Eu sou o Bernardo, eu sou diretor de marketing aqui da Apps Consultoria Júnior aqui de BH. Primeira gestão aí também, né? Saí do treino metade do ano e já assumi diretoria de marketing. Tomara que seja uma experiência legal aí para vocês. Vai dar para aproveitar bastante esse momento. Fechou? Oi, eu sou a Clara, eu faço parte da Exag Júnior aqui de Florianópolis, é uma consultoria em administração também. E atualmente eu sou assessora comercial, até uma semana atrás eu era assessora comercial e consultora, só que o nosso comercial especializou, agora eu tô só no comercial mesmo, e é bem isso. Espero que a gente consiga trocar uma ideia aí pra gente se ajudar. Show. Boa. Ó o Gabriel aí, tio. Então, galera, falando um pouco assim, qual que é a ideia hoje? Então, a gente vai usar dessas 3 pessoas, usar do conhecimento delas para poder passar para toda a rede dos fora, bem o conhecimento realmente sobre prospecção, principalmente a parte de prospecção ativa, né, que a gente vai pegar muito essa semana. Então, vou pedir aí para cada um explicar assim como funciona a cultura assim, de prospecção inicialmente. Como que roda a prospecção na EJ de vocês? Se é algo já dentro da cultura, é algo forçado, é algo por metas, ou assim, vocês têm uma cultura de cold call mesmo? Queria saber um pouquinho de vocês. Faz na mesma ordem de apresentação, não? Não sei. Vamos manter a ordem então, para não ficar. Pode ser. Toda hora vai ser isso. Show. Vai ser boa, Bernardo. Show. Então, galera, falando um pouco para vocês assim, de como funciona aqui na Mais, né? Aqui na Mais, quem fica responsável pela parte de prospecção ativa são os consultores mesmo. Então, assim, hoje a gente conta com 21 membros, ou são 8 ou 9 consultores. E assim, a gente tem a meta aí semanal, né, de sempre marcar um cold call por semana cada um. Então, assim, a gente tem grupos aqui, né, a gente faz os grupos do PIC, né, 2 grupos no caso, cada um de 4 pessoas, 8 consultores. E aí a gente tem os gerentes de relacionamento, né, no caso são 3, e 2 deles ficam responsáveis por liderar esses grupos, assim, entendeu? Então, assim, eles ficam fazendo toda a parte de suporte, assim, para os consultores, né, ajudando com o número para colocar e tal. E aí, basicamente, a gente tem que marcar esses cold calls semanais, né? E, assim, basicamente, esses gerentes de relacionamento, a gente tem uma lista de cold call estruturada, né? Onde a gente coloca alguns ICPs dentro da lista lá, então a gente divide um pouco a lista na área mais comercial, uma área mais industrial, uma área mais voltada para a área alimentícia também, que é restaurantes, lanchonetes em geral. Então a gente, dessa maneira, assim, consegue dividir um pouco, né, agrupar um pouco desses mercados que são mais próximos, que têm dores mais próximas também,
que tem perfis mais parecidos, então a gente faz uma ligação mais direcionada, assim, né? E assim, de cultura um pouco, assim, a gente tem uma cultura bem forte aqui relacionada nessa parte de prospecção ativa, sabe? Até porque, assim, até pouco tempo atrás, basicamente, nossos projetos vinham só de prospecção ativa, então era muito da gente, cabia muita gente correr atrás dos números, correr atrás das empresas e atacar essa prospecção, né? E acabou que, assim, com o tempo a gente também está melhorando a nossa prospecção passiva também, melhorando o nosso marketing inbound, então isso está conseguindo dar um pouco mais de saída para a gente também. Mas, em geral, a gente ainda tem muito forte essa cultura, assim, sabe? A gente valoriza isso bastante, entendeu? Até, assim, a gente está passando por um processo de trainee, né? E os trainees estão ajudando bastante, a gente coloca bastante eles para já estar atuando com a gente, tá gerando resultado, entendeu? Então, assim, a gente tinha uma meta de 8 por semana, né? E como a gente foi chegando numa fase agora que a gente tem que acelerar o ritmo dos resultados, a gente colocou 21 por semana, 21 cold calls por semana. E aí, com os trainees, a gente já tá dando um gás, né? Na semana passada, eles ajudaram bastante a gente marcou 37 cold calls, 38 ou 37, não sei. 37 reuniões marcadas, né? Então, assim, sem Prospect Day, sem Prospect Week, sem nada. Foi um número bem alto, assim. A gente costuma marcar, geralmente, 10, 15 por semana. E a gente marcou 38, assim. Então, foi bem legal também. E a participação deles também foi bem, bem importante nesse sentido, assim. Isso ajudou bastante a gente. Mas, assim, em geral, a gente valoriza muito essa cultura, assim, sabe? A gente tem uma força muito grande nisso e a gente se sente muito feliz, assim, sabe? É muito, muito legal, assim, ter esse método de prospecção também, ter essa força, né? E, em geral, acho que é isso, questão de cultura, assim, questão de processo, né? Geralmente são os consultores mesmo que fazem, mas, assim, nada impede também outras pessoas da mais também estarem fazendo, diretores, gerentes, acho que até motiva mais a gente, que é falando como consultor, motiva bastante quando você está com uma pessoa de outro cargo que pega ali e liga com você, ou marca um horário para falar, pô, vamos ligar e tal. A gente tem uma gestão à vista também aqui na Mais, né? A gente bota lá num quadro bem grande, assim, o nome de todo mundo e a gente bota as semanas ali para ver quanto que cada um marcou na semana, né? Então dá aquele senso ali bem de urgência mesmo para todo mundo tá vendo ali, ficar bem na cara mesmo, tipo, vamos buscar atrás, vamos correr atrás, vamos marcar e tal. E acho que é basicamente isso, assim, em geral. Se ficar alguma dúvida aí também, a galera vai perguntando aí. Show? É nóis. Show. Eu vou tentar não me alongar muito, porque normalmente a gente dá treinamento de prospecção ativa, né? A galera aqui da APS, e a gente sempre gasta tipo 1h30. Vou tentar ser bem breve. A APS, tipo, provavelmente é uma das EJs mais novas daqui, não sei qual que é a idade da EJ de vocês, só que a gente tem 4 anos de existência, se não me engano, e então, para poder fechar esses projetos iniciais, tinha que ser na base da prospecção ativa, né? A gente não tinha até hoje a gente não tem um inbound marketing muito estruturado, então a gente agitou cabuloso a prospecção ativa para poder correr atrás desse processo. Então, tipo, é uma cultura que já vem dos últimos 4 anos, é bem impregnada na APS atualmente, só que a gente faz um pouquinho diferente do que o Lucas falou. Quem fica responsável por isso é o marketing na APS e a gente não faz tipo igual todo mundo vai marcando durante a semana, mas a gente tem um alinhamento com o comercial, um alinhamento tipo que é quinzenal, uma reunião que a gente faz uma análise do nosso funil para ver se, por exemplo, a gente vai ter, a gente faz uma projeção para ver se vai entrar lead pelo site ou quantos leads chegou por indicação, e o comercial me passa, esses leads estão bons, esses leads estão meio fracos, a gente tem uma noção se tipo, o comercial vai conseguir bater a meta dele no mês. Se ele conseguir passar o panorama para mim que essa meta não vai ser batida, a gente recorre ao cold call. O marketing é responsável por toda a qualificação de leads, né, para fazer a lista de leads. A gente, como é só um setor, é bem tranquilo da gente rodar toda a questão da inteligência de mercado, fazer essa busca por esses leads, porque a gente está trabalhando direto com isso. Se ficar um pouco estranho, pode abrir para pergunta depois.
mas quando você faz essa inteligência de mercado, você consegue fazer a montagem dessa lista de leads, qualificando com base nos seus critérios, né? Cada DJ tem o seu, então, tipo, um lead para mim não vai ser o mesmo lead para o Lucas lá na Mais. Então, é só um setor que sempre fica responsável por isso. Mas quando a gente vai, de fato, fazer o cold call, a gente sempre pega os que tem um melhor destaque. A gente também faz o nosso trainee, o cold call, então a gente já pega algumas pessoas que a gente vê que tem capacidade e tem mais facilidade de fazer ligação, porque antigamente a gente colocava todo mundo, parava toda a empresa para poder fazer uma rodada de cold call, e até porque o nosso lema lá na Axe é mete o louco e bate a meta, então tipo, a gente ficava, pô, bora meter a cara, bora fechar um tanto de reunião, só que às vezes não era muito válido, porque além de parar um dia todo de trabalho, a gente acabava, mesmo marcando muitas reuniões, eram muitas reuniões, às vezes até desqualificadas. Então, a gente pensou, pô, vamos colocar os melhores no cold call, porque é tentar pegar o máximo, marcar o máximo número de reuniões de leads qualificados, leads que vão para frente no funil de vendas, porque imagina, você já trabalha com a margem de alguns leads que podem vir a não fechar, isso é natural na prospecção ativa. E você ainda coloca, tipo, você tem uma pessoa muito boa que tem um aproveitamento muito alto no cold call e uma outra pessoa que é muito ruim. E aí, às vezes, o lead ruim ficava para a pessoa boa e o lead bom acabava ficando para a pessoa que tem um pior desempenho. Então, a gente acabava perdendo leads qualificados nesse processo. Então, isso com o tempo a gente foi melhorando, vendo qual que era a melhor maneira de fazer. Então, atualmente, acontece desse jeito. A gente faz uma rodada no trainee para... claro que a gente aproveita os leads que a gente colhe lá, mas para ver mais ou menos quem é destaque, e quando as pessoas de fato entram na empresa, a gente tem a nossa lista já montada pelo marketing, a gente sempre vai abastecendo essa lista, para que quando o comercial chegar até a gente e falar que eles estão com essa necessidade, a gente já conversar, programar com as pessoas que têm o melhor desempenho no cold call, para eles poderem estar escolhendo um dia para poder fazer, agita cabuloso, conseguem marcar um tanto de reunião, e aí deixa por conta da equipe comercial fazer de fato as reuniões, né? Não sei como é que é na EJ de vocês, mas lá na Apps a gente tem essa divisão do comercial com marketing. Eu sei que algumas EJs não são assim, mas eu estou falando comercial e marketing de forma separada, porque na nossa realidade são dois setores separados. Mas é mais ou menos isso. Qualquer dúvida que ficar também é bem tranquilo vocês perguntarem. Demorou? Ah, legal. De me ouvir? Eu tô sem fone. Tá, beleza. Tá, então, eu vou falar um pouquinho sobre como era o comercial uma semana atrás, tá? Porque essa semana especializou, só que a gente ainda não organizou tudo, não sabe como vai funcionar as metas direito. Vou falar do comercial que vende e faz projeto, como funciona na empresa júnior de vocês. Tipo, os nossos projetos também, a maioria é tudo de prospecção ativa. Então, é uma coisa que a gente tem que engajar o pessoal para fazer, porque realmente tem extrema importância, né, pra gente. Confesso que nem sempre foi fácil fazer isso. Algumas pessoas que têm algum certo receio de prospectar, enfim, pelas objeções e tudo mais, porque não é fácil, né, tem que ter uma abordagem legal e tal, para saber, enfim, ter jogo de cintura. Então, mas eu acredito que agora a gente esteja melhorando, assim, o pessoal tá realmente vendo a importância disso e tá dando a cara a tapa, assim, tentar converter mais contato. Em relação à gestão à vista, a gente também é semelhante à JL do Lucas, a gente tem uma gestão à vista, então eram 5 pessoas no comercial, mais uma gerente, agora o comercial especializado são em 3 com a gerente, né, mas enfim, eram 5 assessores e uma gerente, e a gente tinha as metas, então também eu não podia ir em reunião sem bater a meta, né, é tudo para todo mundo ver, até para criar esse senso de urgência, realmente, como o Lucas comentou ali. E deixa eu ver. Tá, a gente também faz Prospecta Day bastante, assim, para encher o funil, porque tem vezes que não enche e tal. Então a gente tenta, tipo, reforçar isso nas pessoas, sabe? Reforçar a importância disso e tudo mais. Daí a gente tem lista qualificada também. A gente tem algumas listas inteligentes, no caso, que fornecem NPJ de empresa com alguns dados. Daí depois a gente consegue o contato do dono, entra em contato diretamente com ele. E também a gente tem
tentado priorizar a qualificação, né? Porque, tipo, é bem difícil qualificar um cliente, assim, ainda mais pelo fato de a gente ser uma EJ de administração. Então, assim, o público não é nichado. Então, sim, praticamente é todo mundo que pode ter problema de gestão interna e que a gente pode estar ajudando de alguma forma. Então, a gente ainda não conseguiu definir, assim, um público-alvo e, por isso, meio que a gente prospecta várias empresas de vários ramos diferentes. Então, até por isso que é mais difícil qualificar e até fazer uma abordagem específica, né? Mas a gente sempre tenta, então, o pessoal, assim, é instruído para sempre pesquisar o cliente antes, até um dos motivos da gente ter especializado foi isso, foi direcionar o foco, né? Porque a prospecção demanda um tempo enfim, de qualificação, de gestão do conhecimento no CRM. Daí tá, aí a gente pesquisa, então é bem importante que tu pesquise o cliente antes e também durante a ligação a gente tenta trazer um pitch que também consiga qualificar de certa forma o cliente, assim, não é nada assertivo, porque realmente é difícil de qualificar o cliente numa ligação, mas a gente tenta dar alguns pontos que já dão alguns direcionamentos. No mais, acho que era isso, não sei se eu esqueci alguma coisa, mas qualquer dúvida também pode perguntar aí que eu respondo. Show, muito obrigado, galera. Só uma coisa que eu esqueci de falar, a pessoal aí que tá vendo a live, pode durante a live fazendo perguntas pro pessoal, pro Bernardo, pro Lucas, pra Clara, igual eu falei no chat, que aí no final eles respondem. A gente passa por toda a jornada aqui da live e no final eles respondem as perguntas, beleza? Podemos fazer dessa forma. Aí, agora foi legal vocês falando um pouco da cultura de AJ de vocês, como funciona o processo comercial, principalmente da Ativa. E agora o que eu queria saber é, de fato, o cold call. Como funciona o cold call, a ligação de vocês, qual que é o pitch, mais ou menos, porque o legal do cold call é que não tem um pitch perfeito, né? Cada um tem a sua forma de falar e isso que torna o cold call muito maneiro. Cada um tem sua forma de fazer e, às vezes, um cold call diferente gera um resultado mesmo. Assim. Até para pessoas diferentes fazem cold calls diferentes, né? Então, ouvir de vocês assim mesmo, como que cada J faz e o que vocês recomendam, assim, até de dica. Podem falando aí como funciona o pitch de vocês, a ligação, aí começando pelo Lucas. Eu acho que teve algum problema aqui com o Lucas. Quer começar aí, Clara, Bernardo? Eu começo de boa. O nosso cold call em si, a gente tem um pitchzinho também, né, claro. Deixa eu até lembrar aqui as partes aqui. A gente começa falando que a gente é da PUC Minas, né, que a gente é uma EJ lá da PUC. E, então, quando você fala que você é da PUC Minas, você meio que prende a atenção do cara, né? Isso é muito importante durante a ligação, porque, por exemplo, a nossa realidade, eu esqueci de falar, a gente é uma EJ que trabalha muito com área de restaurante e indústria também, né? Porque já é de produção com administração e gerenciais ao todo, né? E aí, provavelmente a pessoa quando você vai falar com o responsável pelo estabelecimento, o nosso horário de trabalho é de tarde, então a pessoa normalmente ela está no meio do trabalho dela também. Então é muito importante você ter uns gatilhos mentais que tipo chame a atenção dessa pessoa para o que você está falando, porque é muito importante você de fato agregar valor no seu discurso para ela comprar a ideia de estar marcando uma reunião com você. Então, tipo, a gente começa falando que a gente é da PUC Minas, então, tipo assim, ela não vai conhecer provavelmente o nome da sua EJ, mas você falar de qual universidade você está falando, já é um avanço, tipo assim, para a ideia que você está querendo passar. Ela vai, tipo, te escutar, ela vai ver ela vai achar que você está alguma coisa de fato interessante para ela, ela vai prestar mais atenção em você. A gente, posteriormente, fala, tipo, a gente cita rapidamente os nossos produtos, porque a ideia não é você estar vendendo ali pela ligação, mas o sucesso do cold call é de fato você marcar uma reunião para a sua equipe comercial de vendas, né, tá indo no lugar. Então, a gente, por exemplo, faz pesquisa de uma seleção de bar e restaurante, por exemplo, pelo Google, e aí a gente já consegue selecionar ali pelos comentários, pelo comentário de iFood, essas coisas, você consegue ver, por exemplo, quais são alguns gaps daquele estabelecimento. Se a pessoa falou que o cara está com muita demora na entrega, por exemplo. Aí, quando você ligar, você já fala, tipo, o serviço seu está linkado com o problema dessa pessoa. Eu sei que tem algumas EJs que
tratam mais com cliente pessoal, né, uma pessoa individual e não tipo um estabelecimento, aí fica um pouco mais difícil. Mas a nossa realidade de tratar muito com estabelecimento é bem tranquilo você olhar isso. Então, na Apse, um produto linkado a essa questão de demora é mapeamento e desenho de processos. Então, a gente fala, pô, a gente aqui da Apse Consultoria Júnior, a gente está fazendo um trabalho especializado em bares e restaurantes, por exemplo. Não é uma verdade, mas é uma maneira que você pode falar com o cara para ele, tipo, prestar mais atenção no que você está falando, se interessar mais. Então, a gente fala, pô, a gente está focando nessa área de bares e restaurantes agora, porque é uma área que a gente vê que tem muito potencial de crescimento no segundo semestre, agora de 2019. Nossos produtos vão desde pesquisa de mercado até mapeamento e desenho de processos, que é um produto que te auxilia na tomada de decisões dos seus funcionários, diminui o tempo de entrega dos seus produtos no restaurante, essas coisas. Então, você tem mais ou menos que falar o que o cara quer ouvir. E a gente termina falando também, pô, a gente gostaria de estar marcando uma reunião para conhecer um pouco mais do seu negócio. Aí você fala, pô, uma reunião gratuita, uma reunião de no máximo 20 minutos, sem compromisso, porque tudo isso são alguns gatilhos mentais que é importante para o cara prestar atenção e comprar o seu discurso. É muito importante também você fazer o uso do rapport, né, que, para quem não conhece, o rapport é uma palavra que vem do francês, e a ideia é, tipo, espelhar na pessoa. Então, por exemplo, se alguém estiver fazendo um cold call e estiver ligando para mim, já percebeu que eu sou um cara que gosta de falar um pouquinho mais rápido. Então, se alguma pessoa for ligar para mim, eu como dono do estabelecimento, eu vou prestar mais atenção se é uma pessoa que fala rápido comigo. Se uma pessoa vier falar, tipo, muito devagarzinho e tal, provavelmente eu vou, tipo, perder o foco, eu não vou conseguir concentrar nela. Então, tipo, é sempre tentar se espelhar na outra pessoa, mas sempre falando com calma, com clareza, para você conseguir passar a sua ideia. Outra coisa que é muito importante também é você ter uma organização. Então, tipo, lá na Apps a gente tem uma planilha que a gente usa planilha do Google para estar todo mundo atualizando na hora, porque é muito ruim você ligar para um lugar, você conseguiu marcar uma reunião, aí, tipo, passa 3 minutos, outra pessoa liga para o mesmo lugar, e fala, pô, eu já marquei uma reunião com vocês agora. Tipo, passa uma puta impressão de pouco profissionalismo, né? Então, é muito importante essa organização, essa gestão à vista também das planilhas, ou seja, a edição do quadro. Por exemplo, a gente põe um quadro com todos os horários do comercial, que a gente pode estar marcando reunião. Então, tipo assim, tudo que vocês tiverem que fazer que vai ajudar vocês a controlar o processo do cold call em si, é importante que seja bem feito e bem explicado para a galera que vai fazer, porque tão importante quanto saber fazer uma ligação, qualificar bem os leads, organizar o ato do cold call em si, na hora que for fazer, porque qualquer bagunça que der pode atrapalhar tanto a reunião marcada, ou vocês estarem, tipo, ligando para quem não devia estar ligando. Enfim, tipo, é muito importante vocês terem essa organização, né? A gente já passou pelos perrengues, eu falo por experiência própria, é muito fácil de dar qualquer merda, tipo assim, lá no processo, lá na hora. Então, é uma dica que eu dou para vocês, que de fato organizem, para que não apareça nenhum problema, tipo assim, que vocês não saibam como resolver, porque uma pessoa fez uma coisa que não devia estar fazendo na hora, e enquanto se você estivesse fazendo organizado, provavelmente o resultado seria melhor. No mais, qualquer dúvida pode ir mandando aí que eu vou responder individualmente. Valeu. Pode ir lá, Clara. O Lucas não conseguiu entrar ainda não. Ah, legal. Então, como falasse ali, não tem receita de bolo, né? Então, assim, é muito de tu ligar e ver o que mais dá certo para ti. Hoje na Exag Júnior a gente tem um pitch padrão, mas cada um personaliza do jeito que quer, né? Então, enfim, faz do jeito que dá mais certo pra ti. Daí, tipo, eu até tenho ele aqui, tá? Tipo, gente, eu imprimi o pitch, isso aqui eu tenho desde que eu entrei, e é um papel, tá literalmente tudo rasgado, tá? Hoje, tipo, eu nem uso mais ele, mas me passa muita segurança, assim, de, tipo, qualquer merda que dá, assim, eu tenho ele do lado pra consultar. Então, até uma dica sério, tipo, tem um pitch de vocês, personalizem do jeito de vocês, porque é uma segurança que passa, sabe? Aí tudo que, enfim, de insight que eu vou tendo, eu vou anotando tudo ali, é bem bom. Tipo assim, o nosso pitch, muitas controvérsias, na verdade, porque tem gente que faz de um jeito, tem gente que faz de outro, mas eu
normalmente começo falando que eu faço parte da UDESC, que é a Universidade Estadual aqui de Floripa, que as pessoas têm empatia por estudantes. Só que também não dá de passar de credibilidade, né? Mas enfim, as pessoas têm mais empatia por estudantes, daí tu começa a dizer que tu faz parte da universidade. E aí depois tu entra na parte da tua EJ, diz que participa de uma empresa júnior dentro da faculdade. E aí, explica, né? Faz uma breve contextualização ali. Tem um ponto importante também, tem gente que, primeiro, não fala que é consultoria e não fala que é empresa júnior. Cara, vai muito da pessoa, tá? Eu normalmente falo que eu sou consultoria, porque às vezes tu quer omitir tanto uma coisa, daí chega no final da ligação, a pessoa para e te fala, tá, mas eu não entendi, tu quer me vender alguma coisa? Então, tipo, normalmente eu já abro o jogo ali, mas de uma forma sutil, claro, né? Também pra pessoa não achar que eu tô tentando enfiar um projeto dela abaixo, e de alguma coisa ser aquelas pessoas da Tinda, oi, que ficam incomodando e ninguém gosta de atender. Então, eu tento, assim, levar bem, tipo, na broderagem, ser mais sutil possível, sabe? Pra ser uma conversa mesmo. Não ser aquelas coisas chatas, maçantes, assim. Daí eu começo apresentando a empresa, e aí eu já pergunto a pessoa, tipo, alguma coisa que dá dor de cabeça, se hoje ela vê necessidade de estar otimizando alguma coisa. E aí, a grande maioria das pessoas já vai direto ao ponto. Só que daí também tem outras abordagens que tu pergunta de uma forma mais aberta ainda. Então, tu pergunta como está sendo o semestre, como a empresa está batendo as metas e tudo mais. Daí depende da pessoa, assim, é muito tipo de ver o que realmente faz sentido para vocês. Mas eu normalmente, tipo, pergunto o que tem dado dor de cabeça para ela hoje. E eu nunca falo de negócio no início. Então, tem gente que, por exemplo, fala, então, sou da Zag Júnior, né, e eu tô querendo entender um pouquinho mais da tua empresa, para ver se hoje tem alguma coisa que tem te dado dor de cabeça, alguma coisa que de repente não tá 100% satisfeito. A gente tá fechando um negócio, eu tá trabalhando junto, tipo, eu nunca falo isso. Daí tem muita gente também que, se eu falar, já sai, tá ligado? Porque daí, tipo, putz, tá querendo me vender. E nem vai na conversa. Então, eu deixo pra falar isso na finaleira mesmo. E, sei lá, tipo, o pitch inicial é esse. Então, vai falar da UDESC, da empresa júnior e perguntar, enfim, se tem alguma dor latente que incomoda o cara. E aí, depois tem N situações e N objeções que a gente pode, enfim, que tem, a gente vai ter que aprender a lidar, né? E daí, não sei se até acho que vale depois a gente falar de quais são as principais objeções para a galera já anotar, para caso pegue uma dessas, já sabe como contornar, assim. Mas, no geral, assim, era isso. Daí também ali o Bernardo comentou sobre gestão do conhecimento, né? É muito importante, assim, porque realmente acontece muito da pessoa ligar e aí esquecer de ir lá e atualizar o CRM, os dados do cliente, e depois, 3 dias depois, outra pessoa liga e fica uma confusão, tipo, fica bem mal. Então, é importante sempre atualizar e também tentar qualificar e fazer um estudo do cliente antes. Então, tipo, tu tem que saber para quem tu está ligando. Eu já lidei com situações, não foram legais, porque eu realmente não estava inteirada do que é a empresa do cara, enfim, tipo, informações mais específicas. Obviamente, tipo, a gente liga muito e é um processo que demanda um pouco de tempo, até tu mapear contato e depois passar para o CRM, não dá de ficar pesquisando a fundo todas as empresas, né? Eu falo por mim, porque a nossa EJ de administração, então, como a gente meio que liga a várias empresas, não tem como, enfim, tá tirando todo o tempo do mundo para ficar pesquisando antes, mas, cara, eu acho que vale sim tu conhecer bem o que tá ligando antes, enfim, tu evitar algumas situações que pegam meio mal, assim, sabe? Então, seria isso, de atualizar bem o CRM e também entender a empresa do cara antes de ligar, tipo, saber com quem tu vai falar. E aí depende muito também do decorrer da conversa, né? Tipo, ali da coisa da empresa júnior que eu falei. Às vezes, já de cara, tu vê que é um cara mais fechado, mais tradicional, daí, de repente, tu não fala que é uma empresa júnior. Enfim, daí vai as adaptações aí, de repente, dependendo da conversa. Era isso, não sei se eu esqueci alguma coisa, qualquer perguntem ali, eu nem tô olhando as perguntas, mas... Não, tá de boa, claro. Também depois a gente recapitula todas as perguntas. Vamos mandar bala aí, Lucas, falando um pouco aí como é que é o pitch na margem. Então, galera, foi mal aí, a energia acabou aqui na UF, deu pau aqui, mas já voltei aí. Acabou que eu não escutei tanto, né, o de vocês, mas, assim, falando um pouco da gente, assim, né, pelo que eu percebi, vocês também fazem meio que uma pré-auditoria, assim, antes de ligar, então isso é bem importante, assim, sabe, você saber para que tipo de negócio você está ligando, entender, assim, legal, né, você já ter algum direcionamento melhor para falar para cada nicho de mercado em específico, então acho que isso é importante também. Mas, assim, em geral, aqui na Mais,
a gente foca, eu pelo menos assim, foco bastante em marcar reunião com o cara, sabe? Eu acho assim, a gente também não tem um pitch fixo assim em geral. Cada um vai meio que fazendo o seu e tal. Algumas pessoas já apresentaram, assim, tem sempre uma base, né, de um pitch e é importante, assim, eu vi a Clara falando também, para principalmente quem está começando, assim, pela primeira vez, ter um pitch, algum roteiro para se seguir e tal. Se você for uma pessoa que gosta de fazer isso, de ter esse guia. E eu não gosto muito desse tipo de ter alguma coisa ali, porque eu acabo me prendendo um pouco. Eu gosto mais de ir na doideira mesmo. Mas, em geral, se a gente liga, né? Eu tento mudar um pouco o tom de voz. Eu acho bem importante, assim, você não falar com uma voz meio morta, assim, você falar com uma voz bastante, assim, dando a entender que você está interessado em ouvir a pessoa, em falar com a pessoa e tal. Geralmente vai atender uma pessoa que não é o responsável da empresa, né? Não necessariamente o proprietário. Então, geralmente tento ser o mais atencioso, perguntar se a pessoa está bem e tal. Geralmente eu pergunto com quem eu estou falando, aí a pessoa fala, pode ser o nome da pessoa que está atendendo, né? E aí, em geral, eu pergunto se ela está bem e tal, e peço para falar com o responsável. Se você já tiver o nome do responsável da empresa, facilita muito o trabalho, porque a pessoa que já está ali, ela já vai ter um direcionamento muito maior para passar você para esse responsável, sabe? Ela provavelmente não vai nem querer saber o que é, ela já vai te passar direto e tal. E tem várias vezes que ela vai te perguntar, o que é, por que é, o que você quer falar, enfim, e tal. Assim, em geral, quando eu atendo o dono da empresa, sempre pergunto também se está tudo bem. E começo falando um pouco da mais, assim mesmo, entendeu? Eu ouvi também você falando uma parada a Clara falou também, tipo, não sabe se falar empresa júnior. Aqui também na mais é muito assim, sabe? Tem gente que fala que é empresa júnior, tem gente que não fala. E eu gosto de falar, tipo, sou da mais aqui da UFJF, que é a faculdade daqui, até para gerar simpatia com o estudante também, mas varia muito também. Tem vezes que eu falo mais consultoria, tem vezes que falo só mais, então muito assim. E assim, em geral, eu pergunto, pô, você conhece a gente e tal? O cara, a maioria das vezes não conhece, né? Então eu falo muito assim, que a gente é uma empresa júnior daqui da UFJF, muito focada, assim como o caso da Clara, a gente tem um nicho de mercado muito abrangente, né? Engenharia de produção também. Então, a gente atua assim, em quase qualquer empresa, né? Mas sempre falo que a gente é uma empresa muito voltada para realizar projetos em outras empresas, muito na parte de aumentar vendas e reduzir custos. Então, você não entra em específico no detalhe, assim, na parte mais técnica, você fala aumentar a venda e reduzir custos para meio que chamar a atenção do cara ali. E, assim, em geral, vou meio que desenvolvendo nesse sentido, assim. Uma coisa que eu acho que, assim, dá muito certo aqui no caso da Mais é você ter uma prova social. Então, assim, uma prova social geralmente vamos supor, você está ligando para uma pizzaria e aí, em vez de você, tipo, querer apresentar a sua empresa para o cara, você já vem com o resultado que você tem, sabe? Não um resultado numérico, mas você vem com o projeto que você faz. Então, tipo, às vezes a gente está ligando para uma pizzaria aqui eu falo, cara, não sei se você conhece o Aqui de Fora, a gente está fazendo um projeto em 3 pizzarias ultimamente, né? Pizzaria Coliseu, Pizza Express e a Messi Pizza. São 3 empresas que a gente está realizando o projeto aí, estamos conseguindo gerar bastante resultado. E antes de chegar no ponto das pizzas, eu sempre falo que a gente está atuando bastante no nicho da pessoa, entendeu? Então, sei lá, se é uma pizzaria, eu já falo, pô, cara, eu tô te ligando aqui, a gente está atuando bastante no nicho alimentício aqui em Juiz de Fora, conseguindo gerar bastante resultado. Não sei se você conhece algumas pizzarias. Aí eu cito o nome Pizza Express, Coliseu em geral e tal. São empresas que a gente tem conseguido gerar bastante resultados. E, cara, queria marcar um horário com você para poder bater um papo e aí levar um pouco desses resultados que a gente tem gerado e te mostrar um pouco também, conhecer um pouco mais a empresa de vocês para ver realmente a viabilidade de fazer uma parceria. E geralmente já falo assim com o cara, quero saber qual é o melhor horário para você na semana que vem, entendeu? Tipo, já meto uma autoridade assim. Eu acho que é importante, assim, você trazer alguns exemplos, então dar aquele senso no cara, às vezes, de tipo, pô, meus concorrentes estão fazendo projeto, estão gerando resultado e tal, e esse cara quer vir aqui me mostrar isso, sabe? Eu quero marcar uma reunião com ele para isso, entendeu? Eu não fico falando muito o que a gente faz, assim, não é muito costumeiro meu de falar muito da gente, até porque o cara tá ali no dia a dia dele, às vezes ele não quer saber tanto de você, ele quer saber mais o que você tem para oferecer. Então, eu chego mais falando isso mesmo, tipo, estamos gerando bastante resultado em lugares tal, e... Tô vendo o chat aqui. E estamos gerando bastante resultado e tal, e queria chegar aí, bater um papo, mostrar mesmo para você os resultados, trocar uma ideia mesmo, uma coisa meio sem compromisso e tal, e falo isso com ele, aí sim, quando marca, né, geralmente marca, pitchzinho infalível,
quando marca, geralmente peço o número pessoal do cara, sempre fala assim, pô, você pode estar passando o seu número pessoal pra gente poder estar confirmando isso e tal. Então, aí você já pega um primeiro contato dele, já manda uma mensagem para ele, tipo, fala aí, Elias, tal, muito bom estar falando com você, confirmando nossa reunião, tal, você já consegue confirmar com ele alguma coisa assim nesse sentido, para realmente, assim, confirmar que a reunião vai acontecer mesmo. Mas, assim, em geral, a parte, assim, uma qualificação mais bruta mesmo é feita pelos gerentes na apresentação mesmo, entendeu? Então, a gente foca muito em marcar a reunião, em fazer o cara lembrar da gente de alguma maneira. Muitas vezes ele não vai lembrar de você, ele vai lembrar que é da UFJF, geralmente vai lembrar dos exemplos que você citou. Aqui acontece muito isso com a gente, pelo menos. Então, assim, o foco é muito marca a reunião, pelo menos, né? E aí lá na reunião a galera chama a atenção dele, mostra resultado, já atrai para um ponto mais assim comercial mesmo, entendeu? A gente foca bastante assim em marcar a reunião, em ter esse primeiro contato, sabe? Que às vezes se você, pelo menos eu tenho essa impressão, se você ficar botando empecilho ou pergunta, ou detalhe demais, às vezes o cara não vai marcar ou vai te enrolar para marcar e tal. Então acho assim, o processo é basicamente esse. Não sei se eu esqueci de alguma coisa também, mas a gente vai se falando aí, fechou? Tá show. Acho que todo mundo conseguiu passar aí como funciona mais ou menos o pitch. Eu acho legal agora, eu vou repassando assim, acho que o pessoal fez várias perguntas aqui desde o começo, porque aí nas perguntas a gente vai acabando falando de outras coisas que a gente não falou, também para dar oportunidade da galera perguntar aqui. Tem uma pergunta lá no começo que eu acho legal cada um responder mais ou menos como funciona na EJ. Perguntaram se todo mundo da EJ faz lista. Então, como funciona na ESAG, como funciona na APS, como funciona na Mais, a questão de fazer a lista de prospecção, de fato. Então, quem quiser responder. Pô, vou seguir a ordem então, já que eu perdi o outro aí por causa da luz. Mas, pô, aqui na Mais, quem fica responsável, assim, por colocar os nomes na lista, os números na lista, né? E dividir nos ICPs são os gerentes de relacionamento, então o pessoal mais voltado para a área do marketing mesmo. Mas todo mundo da Mais tem acesso, a gente tem uma planilha que a gente tem basicamente assim, o nome da empresa, o ICP que ela tá, o número dela, e aí a gente coloca o nosso nome também e as informações adicionais, né? É sempre importante porque, assim, na maioria das vezes você não vai conseguir falar com o cara porque ele não vai estar lá ou ele vai estar ocupado. Então, eu sempre pergunto o nome do responsável, falo, qual é o nome dele mesmo? É Marcelo, não sei o quê. E você anota o nome da pessoa na lista e geralmente eu pergunto, pô, qual horário que é mais fácil de falar com ela? E aí anota o número também. Que aí na próxima vez que você for ligar, você já tem um horário e o nome da pessoa. Então vai ficar muito mais fácil para você chegar nessa pessoa. Mas assim, aqui na Mais, geralmente quem liga são os consultores, mas como eu disse, todo mundo pode ligar, então a gente deixa o nome de todo mundo disponível lá, sabe? A gente tem essa cultura bem forte, então assim, acho que isso é muito importante também. Pode gerar acontece alguns problemas de desorganização, por exemplo, porque tá todo mundo ligando, então pode ser algum número que alguém já ligou e a outra pessoa esqueceu de atualizar na lista, mas a gente sempre reforça que é muito importante colocar tudo na lista, atualizar a lista bem direitinho, assim, com todas as informações que você tiver. E para a próxima pessoa que fazer esse cold call, né, já tem um direcionamento maior, assim, em geral. Então a gente coloca lá marcado, estou tomando conta, geralmente quando você quer muito ligar para algum número específico, você já está em contato. A gente tem umas divisões lá que a gente coloca, recusado e tal, também para não dar errado. Mas assim, uma coisa que eu acho importante ressaltar nunca se prender a só os números que estão na lista, sabe? Tipo assim, principalmente assim, no nosso caso, a gente faz bastante projeto, a gente tem uma facilidade muito grande em prospectar no setor alimentício, né? Então, pô, iFood, Uber Eats estão aí, entendeu? Tem avaliação lá sobre o cara, então você já consegue fazer uma pré-auditoria bacana ali, você pode olhar o Facebook da empresa também, o site, se tiver. Então, assim, você consegue ver se é uma empresa que tem uma maturidade maior, uma maturidade menor, ou uma empresa que, às vezes, tipo, já é uma rede de empresas, ou é uma franquia, ou outra coisa nesse sentido, assim. Então, acho que, no geral, é isso. Acabei falando muito aí, mas é isso. Eu vou ser um pouquinho mais breve, mas é mais ou menos o que eu já falei, tipo, na minha apresentação lá atrás. Quem faz a lista é o marketing, nosso dever lá dentro da empresa, fazer essa lista, nossa responsabilidade, mas quando é para fazer o cold call, a gente seleciona as melhores pessoas para poder fazer esse cold call. O que o Lucas falou aí, eu tinha comentado também, que é muito importante você, de fato, estar fazendo essa lista e ter o acompanhamento da lista quando tiver a galera toda ligando,
porque para dar merda, tipo assim, um estalo, é muito rápido. E, e essa questão da lista, a nossa lista também tem esses pontos de quem tá ligando, o telefone da pessoa, espaço para preencher informações adicionais, porque quando a pessoa tá ligando, ela consegue marcar a reunião, é muito importante que ela consiga pegar o máximo de informação possível dessa pessoa para a gente passar para quem for responsável pela negociação, pela reunião lá na hora. Então, tipo assim, se o cara já demonstrou algum breve interesse em algum serviço que você citou, ou ele falou que ele está com um problema tipo que ele quer muito resolver, isso são informações muito valiosas para nossa equipe de vendas. Então, tipo assim, você tem que ter o campo lá para poder estar anotando essas informações que vão ser muito úteis lá na frente. E se você não anotar, com certeza você vai esquecer. Então, tem esse espaço, a gente também sempre tenta pegar o e-mail, porque o marketing tem uns conteúdos, uns textos que a gente passa para o comercial, está enviando para as pessoas que marcam a reunião, porque se a gente marcar um coach call por aqui 3 semanas, uma reunião, né, por aqui 3 semanas, é bem provável que esse lead esfrie, ele esqueça um pouco da gente. Então, você está enviando esse tipo de conteúdo para ele relembrando da sua EJ para ele, é importante para manter, né, no meu caso, tipo, a ápice na cabeça do cara, e levar esse lead mais quente para dentro da nossa reunião e, consequentemente, aumentando a nossa chance de sucesso. Tá. Oi. Ah, tipo assim, ó, a gente usa uma lista inteligente, então não tem ninguém específico que faça, que desenvolva a lista, né? A gente tem uma startup aqui de Floripa, faça isso pra gente, então tem todos os nomes, por exemplo, a gente escolhe, quero prospectar mais startup. Vi uma pergunta ali, tipo assim, a gente já prospectou startup. Quero prospectar mais startup, eu quero prospectar mais restaurantes, enfim, daí tu escolhe lá, né? Tentar nichar um pouquinho mais. Eles até lançam relatórios depois, mas enfim, daí tu escolhe e eles te dão os nomes de várias empresas. Aí tem um espaço que é mais informações, então tem nome da empresa, nome fantasia, CNPJ, às vezes da capital social, quantidade de funcionários, site. É muito completo, se vocês quiserem eu até posso passar o nome. Realmente é muito top. Vou escrever depois embaixo. E aí a gente tem outro, daí a gente já consegue falar direto com o dono. Então, não sei se eu entendi direito de vocês, mas eu também, porque eu já conversei com outras EJs, vocês ligam pro lugar perguntando se dá de falar com o dono. A gente já liga direto pro dono. Então, tipo, a gente pega o CNPJ da empresa e bota em outro software, que é o Assertiva. Não sei se vocês já ouviram falar. Que ele, tipo, é um software linkado com dados públicos, assim. Daí tu bota o CNPJ da empresa e aparece lá os sócios administradores. Daí tu clica em pesquisar sócio e aparece, enfim, 3 opções de telefone. Daí às vezes acontece tu ligar para a mãe, para o pai, para o filho, mas tu vai testando até falar com o cara. Daí tu já fala direto com a pessoa. Então, tipo, oi, fulano, tudo bem? É bem mais fácil, assim, sabe? Diminui bastante o tempo. E ali, só fazendo um adendo ao que o Lucas falou ali, a questão de cases, enfim, cases ou falar na ligação para empresas que tu já fez, para empresas que tu já trabalhou, é muito top, agrega um valor top mesmo. Também sobre o que o Bernardo falou era do CRM, né? Tipo, hoje a gente usa o Mosquite, então também é um CRM que a gente tem que passar todos os contatos, anotar lá. A coisa da dor também que chegou a comentar, tipo, que na ligação nem sempre tu vai achar a dor raiz, né? Porque já é difícil encontrar na reunião de diagnóstico. E na ligação, por ser muito mais superficial, fica mais difícil ainda. Mas, de repente, o cara já vem com um problema bem latente. Então, tu anota e depois passa pro CRM. A pessoa que for na reunião de diagnóstico já tem um direcionamento. Então, também a gente faz isso lá na Júnior. E, mas era isso, assim. Depois, se vocês quiserem que eu passe o número ali, isso. Assertiva. Assim, daí o outro eu vou escrever assim, aqui. O outro é em Textfy, que é tipo esse que já dá o nome das empresas com várias informações. É bem bom. Boa, galera. Tem uma pergunta braba aqui que eu achei que bem no começo, que eu acho bem maneira e tem muito a ver com essa semana aí vai rolar o Prospect Week. Perguntaram aqui como engajar a EJ toda para vender, a EJ toda para prospectar. Então, por exemplo, tá rodando o Prospect Week, mas normalmente na EJ só o gerente de vendas prospecta. Então, como que vocês fazem na EJ de vocês para engajar o time todo para prospectar em momentos como esse? E não só em Prospect Week, às vezes tá no final do semestre, tá no final para bater a meta mesmo de fato, e a gente precisa de toda a EJ, engajar toda a EJ. Como é que vocês fazem na EJ de vocês para acontecer isso?
para implementar essa cultura e tal. Véi, show. Falando, tipo assim, aqui na Mais quando tem essas semanas assim de prospecção, assim, em geral e tal, a gente costuma dar um foco, pelo menos pegar um dia assim para todo mundo prospectar, entendeu? Já é muito recorrente aqui, todo mundo está prospectando, então pelo menos assim os consultores, né? Então nesses dias assim são dias que a galera pega para ligar muito mesmo, meter o louco, sacou? Eu acho tipo assim tem que ter um estímulo, assim, vindo de cima, sabe? É importante, assim, entendeu? Esses estímulos, pô, tá meio que já conservando esse dia, não chegar uma coisa tipo assim, hoje tem Prospect Day do nada, entendeu? Então, assim, já, pô, galera, semana que vem vai ter Prospect Day, nossos resultados estão assim, assado, o que a gente pode fazer para melhorar? Já entrando nessa dura, assim, da EJ mesmo, sabe? Falando, pô, porque, pô, querendo ou não, quem não quer fechar mais projetos, né? Então, a semana de prospecção é uma oportunidade importante para você estar fazendo isso. E eu acho que, assim, fazer em grupo, eu, pelo menos, acho como um estímulo muito foda, sacou? Tipo, para todo mundo junto com você, sacou? Tipo, sentado, o presidente, o diretor, o consultor, o gerente, todo mundo ali. É lógico que não todos os horários do dia, né? Porque todo mundo tem que fazer projeto também. Mas, pelo menos assim, a gente costuma marcar na agenda de todo mundo, assim, um café da manhã, pelo menos de 9 a meio-dia. E aí todo mundo vem, bota uma música, começa um momento bem de descontração, assim, tal, para quebrar um pouco esse clima, né? E aí a gente começa a ligar, sabe? Tipo, já pega, vem o estímulo. E o mais legal é que a gente vai colocando tudo na gestão à vista. E a gente tem uma brincadeira aqui que todo mundo, quando a gente marca, a gente dá um gritinho e balança o dedo, assim. É uma coisa meio boba, mas a gente sempre faz. Então, quando todo mundo já tá gritando, não sei o que, todo mundo já sabe que alguém marcou e a gente coloca lá no quadro, tipo assim, a meta, sei lá, de hoje é marcar 35 e começou com 1, aí o outro marca vai aumentando para 2, 3, então, tipo assim, a gente vai sempre alimentando isso, sabe? Eu acho que, tipo assim, é muito focar no resultado que essa semana pode trazer, focar muito na atividade em grupo mesmo, e, pô, tá todo mundo junto aqui, vamos se ajudar, se você tá com uma dificuldade eu vou te ajudar, se você tem facilidade me ajuda, sacou? A gente costuma juntar bastante assim, e, velho, dá foco, tipo assim, dá valor pro resultado que você tá gerando, sacou? Marcar uma reunião não é fácil, sabe? Tipo, tem que dar valor para isso que você tá fazendo, entendeu? Então, pô, comemora mesmo uma reunião que você marca, e se tu marcou uma, marca duas, se tu marcou duas, marca três, tá ligado? Até não dá mais, entendeu? Teve um trainee nosso aqui que semana passada marcou 6 reuniões, sacou? Então, tipo assim, pegar e dar bastante foco no resultado mesmo, sabe? Acho que é isso. Tá, show. Eu falei, tipo assim, mais cedo que o lema da ápice é mete louco e bate a meta. Então, tipo, a galera que já é meio motivada por natureza, é uma coisa que a gente procura desde o nosso trainee, a galera com mais ou menos essa ideia, né? Mas também, tipo, o coisa que você falou é importante, seja, tipo, você preparar com antecedência para falar, pô, vai rolar, você avisa na sua reunião geral, não pegar a galera de surpresa, né? Mostrar que é um evento que tem sua importância e marcar ele com a antecedência necessária. Também a gente faz uma gamificação aqui, então, pô, a pessoa que mais marca a reunião, a gente dá um brinde, tipo um chocolate ou um presentinho mais em conta, coloca a foto no Instagram, marca a pessoa e tal, porque a gente que está nesse meio de EJ sabe que não é fácil, você está sempre se motivando para poder fazer as coisas sem estar recebendo, mas uma das coisas que ajuda nisso é esse reconhecimento individual, pelo menos aqui na APS o nosso setor de RH passa sempre para a gente que esse reconhecimento individual, seja por meio de feedback, ou colocando uma foto no Instagram, essas coisas, traz muito resultado. Então, a gente sempre procura estar colocando a foto das pessoas que ganharam, junto com o brinde que elas ganharam, né, que normalmente é o chocolate. A gente faz um agradecimento na rede social, valoriza ela para as pessoas de fora da nossa EJ, porque é uma coisa que a gente sabe que historicamente dá resultado para a gente. Tem que ver, como eu falei, a realidade de cada EJ é diferente, mas eu acredito que é uma maneira interessante de você estar estimulando as pessoas a estarem se envolvendo, né, com o cold call, que é uma atividade maçante, né, que já fez sabe, você toma não pra caralho, então é importante essa questão da motivação, é muito importante para tá dando resultado, né, porque uma pessoa que está motivada, empenhada no cold call tem muito mais chance de trazer resultado, conseguir marcar reunião, do que uma pessoa que está totalmente desmotivada e fala, pô, que eu acho que isso aqui vai acabar. Tipo assim. Então, qualquer área da EJ, assim funciona, no cold call não é diferente.
Tá. Funciona parecido com o de vocês também, lá na ESAG. A gente tem meta individual e meta a firma toda. Tipo, gestão de pessoas sempre, dependendo do Prospecta Day, eles fazem, enfim, diferentes bonificações, mas daí, tipo, meta geral é, sei lá, se a gente bater 30 reuniões, vai ter pizza no final do dia, umas coisas assim, sabe? E meta individual também, quem bater mais, escolhe o que quer. Bater mais, quem marcar mais, escolhe o que quer. Então, tipo, nesse estilo assim, nessa mesma pegada que o de vocês, aí o pessoal fica todo animado. Ali o Lucas comentou que, quando marca uma reunião, faz um barulho, não sei, tipo, lá na Júnior a gente também faz assim, toda vez que marca uma reunião, independente se é em Prospecta Day ou normal, a gente tem um sino. Então, tipo, toda vez que uma reunião é marcada, a gente toca o sino. Assim. Bem legal também, engaja todo mundo. Também tem a gestão à vista nos Prospecta Day, então, lá, tipo, um painel bem grandão, com a meta, o que cada um marcou, e também com bonificações, né? Boa. Galera, só falando aqui, eu vou tentar reunir algumas perguntas para a gente não se alongar tanto. Eu vou tentar aqui pegar algumas perguntas mais específicas. Teve uma pergunta que fizeram para o Bernardo, tô tentando até aqui achar ela. Tipo, você falou de levantar os riscos, né? Então, eu queria saber, perguntaram aqui como que você faz para levantar esses riscos aí na Apps. Eu tenho visto tipo assim, levantar risco, você fala do cliente quando a gente está fazendo a ligação. Porque se for isso, é questão, tipo assim, na nossa... Acho que é isso. Pois é, porque... Enfim, se não for isso, você manda a pergunta de novo falando o que é. Mas é uma coisa que a gente faz quando a gente está qualificando os leads, né? Diferente da Clara, a gente faz essa busca através do Google, né? Vendo, tipo, a gente seleciona, por exemplo, a gente sabe que o nosso ticket médio, ele tem tal valor atualmente, que historicamente a nossa empresa fecha muito projeto de prospecção ativa nesse tipo de estabelecimento, tal e tal. Então, a gente já seleciona, tipo assim, bar e restaurante nesse tal bairro que a gente sabe que a classe que frequenta lá é uma classe com dinheiro bacana, então os estabelecimentos provavelmente têm condição de fechar um projeto no nosso ticket de médio. Então, isso é uma qualificação que a gente faz para poder estar selecionando e montando a lista de lead. E aí, tipo, um dos critérios que a gente usa é, de fato, usar, por exemplo, os comentários. Isso funciona muito para a gente porque bar e restaurante tem muito comentário disponível na internet. Então, é uma coisa que encaixa muito na nossa realidade, mas eu sei que é muito difícil proteger a Jota justamente porque não encontra com tanta facilidade esse tipo de comentário, esse feedback das pessoas online. Mas na nossa realidade, que isso é uma coisa que acontece bastante, a gente pega esses comentários na internet, eles falam lá quais são os principais gargalos e problemas que o estabelecimento que a gente está prospectando possui, né? Então a gente tenta linkar esses problemas, esses gargalos que a pessoa tem a algum serviço nosso. Tipo assim, a gente não vai tentar vender ele sabendo que esse é o problema do cara, a gente não vai empurrar pelo produto já sabendo que ele tem esse tipo de problema. A gente vai, tipo, citar esse produto para fazer com que a pessoa sinta interesse no que a gente está falando. Se você falar para ela uma coisa que ela já se identificar, a chance de você conseguir marcar uma reunião aumenta bastante. Então, mais ou menos, ter essa pegada, ver se na sua realidade essa questão de procurar por comentários e opiniões na internet funciona, porque é uma coisa que melhora muito o nosso aproveitamento no portfólio. Quando a gente já consegue pegar muita informação do cliente e consegue fechar uma reunião, é muito bom para nossa equipe comercial chegar lá e já ir desembolando com o responsável, já tocar uma reunião de diagnóstico nele. Então, assim, o máximo que você conseguir reunir de informações é muito importante para o sucesso do seu processo de prospecção ativa como um todo. Boa, Bernardo. Muita gente aqui perguntou sobre canal de comunicação, assim, de prospecção. Aí eu vou até juntar, fazendo a pergunta para vocês. É válido você prospectar por outros canais, assim, LinkedIn, e-mail? Aí o pessoal falou aqui até sobre outras redes sociais. Eu quero saber a opinião de vocês. Então, assim, acaba que, como consultor, assim, eu fico mais responsável pela parte de ligação mesmo,
Mas eu acho que, tipo, pelo assim, falando um pouco daqui da Mais, né? Os nossos diretores comerciais aqui, diretor do marketing ou o pessoal, gerente de relacionamento, eles prospectam alguns clientes mais estratégicos por LinkedIn ou e-mail, até porque tem muito cliente que é muito difícil você conseguir ter um contato com ele nunca está na empresa dele, ou a empresa dele é muito grande, então você não consegue achar ele. Então, existe esse tipo de prospecção, sim. E eu acho super válida, sabe? Eu acho que tipo, qualquer processo que esteja vindo para agregar valor mais no processo de cold call é válido, entendeu? Eu acho que você tem que meio que dosar e saber como usar cada ferramenta, entendeu? Às vezes, se você for fazer uma abordagem por um e-mail, ou um Instagram, sei lá, um LinkedIn, vai ser uma abordagem mais curta, mais sucinta, talvez não desperte tanto interesse na pessoa, assim, porque ela já recebe muito e-mail, muita coisa no LinkedIn e tal. Mas, assim, pode dar certo também, sabe? Nada impede também. Eu acho que é muito de você saber o que você quer com aquele lead. Se é um lead muito difícil de você estar encontrando e tal, se é um lead que você tem essa facilidade de ligar. Muitas vezes a gente liga e o cara pede para mandar e-mail e aí você manda e-mail e não te responde nunca. Então, assim, em geral, eu prefiro mais o máximo de contato que você puder ter de proximidade ali, até porque a ligação está ali com a pessoa na hora e tal. Mas eu acho que nada impede você estar usando outras ferramentas para agregar valor e de uma maneira estratégica também. Eu vou ser bem breve, porque, tipo assim, o Lucas falou exatamente tudo que eu ia falar. Algumas pessoas você consegue, algumas pessoas estratégicas, você vai acabar recorrendo ao LinkedIn, porque é uma rede social com foco exatamente para negócios, mas essa questão da ligação, você tá com a pessoa na hora, tipo assim, isso é muito importante para gerar mais um senso de urgência, né, para marcar direto ali, porque você ficar dependendo da pessoa abrir o e-mail dela, às vezes ela tá fazendo outra coisa, abre o e-mail e fala, responde depois, vai esquecer de você. Então, essa questão de você já tá com a pessoa ali na hora, tentar dar o próximo passo ali na hora, tipo, é muito estratégico. A gente não faz por e-mail na Apps, a gente está começando no LinkedIn agora e, em geral, sempre deu muito certo a ligação. Então, uma dica que eu daria para vocês que quem está começando ainda a estruturar essa questão do processo de prospecção ativa na EJ de vocês, eu recomendaria, tipo assim, comece pelo básico, joga tranquilo ali na ligação, que não tem erro, fraga. Depois que você, tipo, dominar esse processo do cold call, fazer a prospecção ativa por ligação mesmo, você vai aventurar em outros mares aí, né? Você vai correr atrás do que é melhor para a CJ, mas eu acredito que para quem está começando é uma ótima alternativa a ligação mesmo. Ah, legal. Cara, lá na Júnior também os projetos vêm muito ligação, né? Então, um foco bastante grande ali em ligação, mas eu até conversei com um consultor da Falcone na Enege. Tirei minhas dúvidas, mesmo vocês estão perguntando aqui, ele falou que nem sempre a melhor maneira de chegar no cliente é por meio da ligação. Então, tem vezes que, por exemplo, um cliente mais tradicional, enfim, que daí de repente tu pega uma indicação, tenta entrar em contato com pessoas mais próximas da tua idade, para daí ele divulgar o TJ, ou manda um e-mail antes, só para preparar o terreno ali. Enfim, tem algumas outras formas de fazer também, que às vezes são mais vantajosas dependendo do caso. Mas hoje, na Exag Júnior, a gente faz muito mais por ligação, até de vez em quando manda e-mail, dependendo da situação, mas é muito mais por ligação mesmo. E tinha uma coisa que eu ia falar, que foi, Bernardo, eu ia fazer um gancho, agora esqueci. Era em relação a isso também, ligar. Mas agora eu esqueci, eu não vou ficar tomando tempo de vocês aqui até lembrar. Mas basicamente assim por cold call mesmo. E é isso, assim. Vale. Ah, tá. Eu já prospectei por Instagram, era isso. Tipo, eu já tive a experiência de prospectar por Instagram, deu certo. Só que não é. Eu não curti muito, porque, cara, realmente é isso de. É igual e-mail, assim, daí manda aí pra responder, demora mais um tempão, tipo, a ligação é ali, já mata ali, é muito mais rápido, sabe? E-mail demora mais, Instagram demora mais, tem que esperar a pessoa responder, aí vai e vem, nisso demora um monte. Mas tem vezes que é o jeito, então também não é uma coisa que, vamos descartar, sabe? Tem vezes que é até mais vantajoso. Mas realmente ligação acaba sendo muito mais prático. Boa. Galera, só falando, eu vou fazer só mais duas perguntas, porque a gente já passou até um pouco do nosso horário, pra gente não se estender tanto. Mas
já pedindo até para o Lucas Bernardo e para a Clara deixar o contato deles aqui no chat, mas também eu tenho o contato deles, posso passar para quem quiser, e aí vocês podem fazer as perguntas mais pessoalmente para eles. Tem uma pergunta maneira que fizeram, acho que foi o pessoal até de São Paulo que fizeram. Qual foi a maior objeção que vocês já passaram dentro do Cold Call e como que vocês fizeram para superar isso? Então, maior objeção aí. É aquelas até meio doida, pode soltar. Pô, já rolou muita objeção doida, velho. Já rolou do cara falar que o responsável morreu, umas coisas muito nada a ver, assim, que realmente não tem que se fazer, sacou? Do cara tá muito puto com alguma coisa. Mas, assim, as mais comuns que você ouve pô, já tenho consultoria e tal, não quero fazer nada, ou tá mais apertado de grana e não sei o quê. E, assim, realmente são objeções que são bem difíceis, assim, de contornar, mas eu acho que não tem muito uma regra, né? Até porque é uma objeção, então, tipo, nunca se sabe o que vai ser, mas eu sempre tento, tipo, geralmente quando o cara fala que já tem uma consultoria, eu tento, pô, trocar uma ideia e falar, pô, essa consultoria em qual área e tal, e não sei o quê, e focar muito na reunião, sacou? Focar, velho, uma reunião não vai te fazer perder essa consultoria, não vai te fazer ter um gasto a mais, não vai te fazer, sabe, não vai te prejudicar de maneira nenhuma, entendeu? Então, tipo, eu sempre tento focar, cara, mas, pô, vamos marcar uma conversa e tal, vai ser informal mesmo, aí a gente vai bater um papo e tal. Eu posso estar te mostrando algumas coisas, a gente é uma consultoria que atua em outras áreas e blá, 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 e, enfim, sempre tento contornar de alguma maneira, sim, ou se a pessoa fala para ligar mais para frente, eu falo, pô, podemos entrar em contato, sim, não sei o que, se quiser deixar algum contato, algum mês, alguma coisa para ligar, não sei. Mas, assim, uma coisa que eu acho que sempre é válido você, tipo, independente da objeção, tratar muito bem a pessoa, só que falar com ela, tipo, cara, estamos de portas abertas, quando você precisar, pode entrar em contato, porque talvez você não consiga marcar uma reunião hoje, mas, tipo, o cara vai conhecer o nome da sua empresa, talvez você vai deixar uma pulga atrás da orelha dele para ele estar pesquisando mais para frente, e pode virar um lead que vai chegar para você depois, sabe? Então, tipo, eu acho que, velho, objeção ali na hora é manter a cabeça fria ali mesmo, tentar dar um foco na reunião mesmo, dependendo do tipo de objeção que vier. Mas, às vezes, ele vai te perguntar umas coisas, assim, sobre o que você pode oferecer, e eu tento não entrar muito em detalhes, sabe? Tipo, não gosto de estender muito ali, até porque senão você não tá fazendo uma reunião, a reunião serve para quê, sabe? Então, tipo, eu já vou ali e troco uma ideia e falo, cara, pô, vamos sentar para trocar uma ideia. Eu tento dar sempre aquela coisinha mínima ali para gerar o interesse dele e aí puxar para reunião, sabe? Falo, pô, posso te mostrar mais na reunião e tal, e algo relacionado assim, entendeu? Mas, em geral, assim, objeções são difíceis mesmo, vão aparecer bastante, sabe? E tem que ter muita resiliência mesmo e sabe, ir para cima mesmo. Show. O Lucas tá mandando muito bem, mano. Eu tenho que começar a falar antes dele. Mano, tipo, você fazer bom uso dos gatilhos mentais, velho. Essa questão de você marcar uma reunião sem compromisso com o cara, velho. Tipo assim, o cara não vai gastar nada, mano. Vai que surge uma ideia que pode, tipo assim, alavancar o negócio dele cabuloso e o cara, tipo, não ia disputar só porque ele já tem uma outra coisa. Você focar muito nessa questão de ser sem compromisso e não gratuito e rápido e tal. Porque na reunião é muito importante saber vender seu peixe, né? Então, vocês têm a confiança do seu time de vendas, fazer tipo, a propaganda mesmo, o bom uso dos gatilhos mentais, tentar conseguir marcar essa reunião. Mas é o que o Lucas falou, tipo assim, esses empecilhos aparecem, eles são muito naturais, eles tipo, acontecem pra caramba, então por isso que tipo, a conversão de ligações para reuniões marcadas ela é naturalmente baixa. As pessoas sempre vão aparecer esse tipo de problema, esse tipo de migué, né? Então, às vezes, você não vai mesmo, tipo, tentando vender seu peixe, jogando, fazendo um bom uso dos gatilhos mentais, você não vai conseguir. Tipo, você pode fazer exatamente a mesma ligação que a pessoa vai ficar extremamente interessada, vai marcar a reunião com você amanhã, e a outra pessoa, tipo assim, simplesmente vai cagar, vai tacar o foda-se pra você. Então, se preparar também para essas situações que você vai deparar com ela com certeza. E de curiosidade, uma vez teve, não foi comigo, mas foi com o meu gerente de marketing atual. Ele tipo falou, eu sou da Apps Consultoria. O Júnior, o cara interrompeu ele e falou, pô, eu não preciso de consultoria, eu tô 30 anos no mercado, quem eu sei para falar que eu preciso de uma consultoria, não sei o quê. Ele desligou, tipo
assim. Tem uns caras que são muito grossos, mano, isso acontece mesmo. É saber estar preparado para enfrentar isso, não vai vir. Se conseguir contornar, ótimo, pô, show, marcou a reunião. Mas, tipo assim, não ficar se culpando porque o cara, tipo, te deu fora, não, você não conseguiu marcar a reunião, porque, tipo, isso é natural. Acontece com certeza, acontece com todo mundo que ainda não fez e vai começar a fazer a prospecção ativa agora, tipo assim, vai acontecer com certeza e não fiquem, tipo, chateados ou desesperados por causa disso, porque é bem natural. Ah, legal. Acho massa falar objeção até para a galera já ir se preparando, né, para saber como contornar. Cara, eu já passei por várias, na verdade, eu até anotei algumas mais constantes, assim, até para falar. Tipo, pega muito aquela coisa de já tem consultoria, várias vezes. Eu também uso o mesmo, eu tento contornar da mesma forma que o Lucas ali, de repente perguntar qual é a consultoria que ele tem, dizer que a nossa é especializada em outra coisa e tal. E já deu certo, não deu, depende muito. Também muito de não tenho problema, então empresa perfeita, precisa de ajuda. Pego muito cara que fala isso. Que o problema tá na economia também. Então, tipo, cara, o que pode melhorar na tua opinião? Ah, tem que ser economia. E daí, tipo, como tu contornar nessas situações, sabe? Também tem muita gente que não se abre, que é muito cautelosa, então, tipo, já pergunta como conseguir o número, porque a gente liga direto pro proprietário, né? Às vezes acaba ficando meio esquisito, assim, daí ele exatamente, cara, pergunta como a gente conseguiu o número. Também tem uma que, tipo, é a clássica do manda um e-mail. Tipo, tu mete o pitch inteiro e no final ele fala, manda um e-mail. Daí, tipo, essa, cara, me deixa profundamente irritada, mas eu levo muita mesmo. E, cara, tipo, ali a pergunta era qual é a pior objeção que já levou, alguma coisa assim, né? Uma vez eu liguei para um cara que ele já tinha sido consultor. Lá na Júnior, a gente fazia assim, tipo, pega o nome do cara, pega o nome da empresa, liga pro cara, tipo, oi, fulano, fiquei sabendo que tem tal empresa, blá, 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 às vezes nem fala isso, né, pra evitar erros, mas o cara já tinha sido consultor, e ele começou a me testar. Então, começou a perguntar qual que era o nome dele, qual que era o sobrenome dele, se eu sabia que ele já tinha sido consultor, se eu sabia que ele não tinha um restaurante só, eram 4. Tipo, aí depois ele começou a perguntar o meu nome, o meu sobrenome. Dele, tipo, jogava contra mim, tipo, ele falava uma coisa e falava assim, Clara Mussi, tipo, me testando, sabe? Aí depois falou, tipo, de objeção como é que eu vou confiar uma empresa que fatura X milhões na mão de gente que não tem experiência? Tipo, também é uma coisa que a gente lida bastante por ser empresa júnior, tá? Com a falta de credibilidade das pessoas. Então, também como passar segurança numa ligação, tem que saber muito bem o que tu vende, muito bem o que tu faz, tem que saber quem tu tá falando. A principal objeção, assim, acho que era isso. Não, acho até massa umas dicas de como contornar, só que o tempo tá curto. Então, quem quiser ir mais a fundo, acho melhor chamar no individual pra gente falar sobre isso. É isso. Galera, só abrindo um PSzinho aí também, em geral, velho, tipo, execução, você ligando, você vai aprender a sair de objeção, sacou? Então, tipo, isso vale ressaltar também que tem toda a técnica, tipo, o que eu vou falar e tal, mas, tipo, a prática é a melhor saída para qualquer coisa. Show. Deixa eu só fazer um gancho, tá? Tipo, Fala. respeitar, cara, eu adoro, sabe? Então, tipo, tá, a gente lida com muito não, a gente tem que contornar várias objeções, mas no fim, tipo, é muito massa, sério. Então, só pra incentivar o pessoal aí, porque às vezes tem muita gente que fica com medo e desmotivada. Então, cara, sério, se joguem de cabeça, porque é realmente muito massa, assim, é um desafio. Toda ligação é um desafio diferente, assim. E como comentaram ali, cara, é passar segurança e ligar, tipo, não tem receita de bolo, sabe? Cada situação é uma situação e cada situação vai ter contornado de um jeito diferente. Daí, obviamente, que a gente tenta padronizar, assim, ver o que é mais constante para tentar sair algumas objeções de um jeito mais fácil. Mas, cara, sempre tem um fora do trilho ali que tu vai ter que aprender na marra e é isso, assim, mas é muito massa. Então, sério, se tiver oportunidade aí, faz que aprende muito. Boa, rapaziada. Muito boas respostas. Essa parada de contornar a objeção é uma dificuldade que todo mundo tem. E sempre vai ter. Eu acho que concordo muito com o que o Lucas falou. Tipo, cold call, pra mim, aprende na prática mesmo.
Não tem como, tem que ter um mindset de execução mesmo. É a única forma de aprender, vai errar várias vezes, vai levar muito não. Mas vai chegar uma hora que você vai ficar realmente craque, quem sabe. Tem uma pergunta aqui, só para a gente encerrar, que até eu mesmo gostaria de ouvir a resposta, principalmente do Bernardo e da Clara. Perguntaram aqui, o pessoal de São Paulo, se o núcleo de vocês contribui de alguma forma com esses pontos, gaps, etc. Eu acho até maneiro que tem tudo a ver com o contexto, né? A gente é do núcleo, né, da Liga, e essa live, essa semana, a gente está exatamente nessa função. O objetivo dessa live é exatamente cumprir com esses gaps que vão surgindo, tanto na parte de prospecção quanto na parte de negociação. A gente está aqui na jornada da Travesse, na semana do Prospect Week, para exatamente cumprir com esses gaps. E eu queria ouvir de fato, como que é feito aí no núcleo de vocês, tanto no Sul quanto vocês aí de Minas mesmo, da APS. Quem se quiser falar alguma coisa também. Mas mais o pessoal aí da APS e da ESAG mesmo. Entenderam a pergunta? Não, eu entendi. É só porque aqui... Não, a gente não tem núcleo. Pode falar da só federação. Cara, então, tipo... não sei se eu sei muito bem responder essa, assim. Como eles atuam, assim, de forma para ajudar, assim, né? Tipo, como agora o comercial está mais especializado, tipo, a nossa EJ já passou, assim, por várias experiências de comercial, prospecção e, enfim, outras várias situações. Eu acho que a federação foca muito mais em EJs, assim, que ainda estão envolvendo muito essa parte, sabe? Então, obviamente que dá um estímulo pra gente, assim, mas por não ter núcleo, não sei se é algo assim tão eu vejo assim tão presente, sabe? Até porque a gente já tem uma história aí enfim, já lida com isso há um tempo. Agora o comercial está especializado, então pode lidar ainda mais, de uma forma muito mais assertiva. Então os estímulos assim são passados pra gente, mas muito mais para EJs que ainda precisam evoluir muito nessa parte, sabe? Que tipo precisam de um auxílio muito maior do que a gente precisa hoje. Tipo, eu acho que aí vale comentar que, tipo, até a gente, EJ, assim, que já tá há mais uns anos aí no mercado, tipo, para ajudar e passar o estímulo, sabe? Então, tipo, isso que a gente tá fazendo hoje é muito massa. A gente tá da nossa realidade aprendendo com o outro. Então, tipo, deixo meu contato bem aberto aí para quem quiser tirar dúvida. Tipo, eu não sou nenhuma expert, assim, mas é muito massa aprender com outras pessoas e como a gente pode estar contornando objeções e como tá melhorando sempre. Então, tipo, passar esses estímulos, assim, eu acho top. Não sei se eu respondi porque realmente não ficou claro, mas, enfim, aí os estímulos são dados para as EJs que realmente precisam evoluir muito nessa parte, sabe? A gente, como tá mais consolidado, assim, coisa que a gente faz mais internamente. Então, é isso, assim, da minha parte. Só ver se eu entendi, é mais ou menos como o núcleo da nossa região atua para tipo, ajudar as EJs? Mais ou menos nesse sentido a pergunta? Nessa parte, principalmente nesses gaps aí do comercial. Tipo assim, a APS, apesar dela ser bem nova, a gente cresceu absurdamente nos últimos anos, a gente já bateu alto crescimento esse ano. Então, tipo assim, a gente está muito bem. Então, acaba que a gente fica como referência para as outras EJs. Então, claro, tem pontos que a gente sempre busca melhorar, tem EJs que são muito melhores que a gente, outras coisas. Então, pelo menos eu vejo aqui em BH, a cultura do bench, na verdade, né? A cultura do bench, tipo, muito impregnada. E eu, todo o meu processo de candidatura, eu sempre ia, tipo assim, lá no FMG, no IBMEC, né? Aqui de BH, tipo, fazer bench. A galera é muito aberta para trocar ideia, ensinar as paradas mesmo. A galera de Juiz de Fora também, eu já mandei altas mensagens para a galera lá da Mais. Tem uma outra de Juiz de Fora também, se eu esqueci o nome, tipo assim, não fica só em BH, a gente troca muita ideia entre outras cidades também. E essa questão da prospecção ativa, a gente acabou se tornando uma referência, né, a APS aqui em BH. E então, tipo, a gente sempre tenta estar colaborando, promovendo treinamento. Tipo assim, a gente tem, como eu falei no início, a gente tem um treinamento, a gente vai eu e meu gerente, ou vai mais algum consultor da empresa. A gente tem toda uma apresentação montada no PowerPoint. Se alguém tipo, quiser essa apresentação depois, só pede por mesmo um toque aí que eu mando para ele distribui, é bem de boa. Então, tipo assim, a gente fala desde como montar a lista montar a lista de fato
contato dos leads que a gente vai ligar, como que a gente manuseia essa lista. Tem um exemplo da lista que a gente deu, né? Nós três demos aqui, com todos os espaços lá, todos os critérios que a gente coloca. Tem o nosso pitch escrito lá também, então é um negócio bem mais visual, fica bem bacana para vocês verem. Só que a gente, essa questão desse treinamento sempre dura 1h30, quase 2 horas, então era meio inviável trazer para cá hoje. Então, tipo assim, toda semana tem a Jota me chamando, tipo assim, normalmente uma vez por semana eu saio lá da PUC para ir em outra empresa júnior desse treinamento. E também esses eventos, igual deve ter na região de vocês também, reunião regional, essas coisas, não sei como é que funciona no núcleo de vocês. A gente já foi convidado várias vezes para poder dar apresentação para tipo, todas as EJs da cidade, né, da região. O próprio núcleo chama a gente para dar essas apresentações. Então, a gente sempre tenta colaborar, tá passando o que a gente sabe, né, para dar uma guiada, porque eu sei que é um processo um pouquinho difícil, principalmente para quem ainda não começou, quem está meio estagnado. É um pouco complicado, você está tipo começando a rodar esse processo, né, tirando ele do zero. Então, a gente sempre tenta estar colaborando nesse sentido. Boa, galera. A gente já está caminhando aqui para o final, mas eu queria deixar um recado assim, todo para a rede de Juiz de Fora. Esse foi o primeiro ponto, assim, primeiro ponto de contato na nossa jornada, começando assim com o pé direito com essa live que foi foda, já agradecendo aí para a Clara, o Lucas e o Bernardo. Muito foda. Espero que a galera, tanto de Juiz de Fora quanto de fora que apareceu, deve ter curtido pra cacete. E falar assim, está no Prospect Week essa semana, já tivemos essa live, agora é botar para fazer mesmo, de fato. Já demos todos os conhecimentos aqui, tem o número da galera, quem tiver dúvida pode falar com eles. Podem ficar tranquilos, por exemplo, essa apresentação, vou falar com o Bernardo para ver se ele me manda e eu mando para vocês. A gente consegue agilizar isso sim, e eu peço para a Clara e para o Lucas se eles tiverem alguns conteúdos também. E assim, só dando uma repassada, essa semana a gente já vai ter outras coisas. Fiquem bem de olho, o pessoal de fora, fiquem bem de olho no Instagram da Liga. Vamos ter várias paradas, tanto no feed, vamos ter conteúdo no IGTV, vamos ter outras lives também, nessa jornada que a gente está fazendo aí do Atravesse. Então, fiquem bem ligados no Instagram. De live mesmo, a gente vai ter outra live sobre diagnóstico. Então, no dia 21, a gente vai ter uma live sobre diagnóstico, também com o pessoal de fora. E dia 28 a gente vai ter uma live sobre cultura de resultado, como manter uma cultura de resultado, uma cultura de vendas, no dia 28, também com o pessoal de fora, de Juiz de Fora. Então fiquem bem ligados no Instagram, fiquem bem ligados na jornada da Travesse, que esse mês tem tudo para ser o melhor mês, assim, tanto da rede Juiz de Fora, quanto do MED como um todo. E, galera, gostaria só para Clara, para o Lucas e Bernardo, várias palavras finais aí de agradecimento, se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Também deixo aqui meu muito obrigado para vocês. Então, passo falando aí pra galera, tipo, mais um recado assim mesmo, acho que pra todo mundo aí. Velho, eu gostei muito do que a Clara falou ali, tipo, em relação ao cold call, como você enxerga o cold call, sabe? Eu acho que o cold call, véio, é uma oportunidade enorme para você estar gerando resultado imediato para sua EJ, sacou? Às vezes você pode ser trainee, você pode ser consultor, pô, sua EJ tá no início ali, tá com dificuldade de bater resultado, cara, mete o louco cold call, sacou? Tipo, aqui na Mais a gente marca muita reunião, tipo, somos fortes nisso e a gente, tipo, não teve nenhum treinamento específico, nada diferente, sabe? É, tipo, muito cultura de execução mesmo, entendeu? Ninguém aqui é especialista em venda, ninguém aqui é especialista, fez milhões de cursos, é formado nem nada. Então, tipo, pega, liga mesmo, sacou? Erra, acerta, vai na base da tentativa que, tipo, as coisas vão acontecer. Aproveitem aí bastante essa semana aí de prospecção para estar ligando bastante, estar fazendo bench com a galera, trocando ideia. E no mais, galera, deixa aí meu número aí para quem tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa também. Agradecendo aí a Clara e o Bernardo também por mandaram bem demais, show de bola. E curti muito passar essa livezinha com vocês e deixa à disposição aí para quem precisar de qualquer coisa. Pode mandar mensagem. E é isso, galera. Vamos bater meta, vamos meter o louco mesmo, ligar bastante essa semana aí e gerar bastante resultado. Fechou? Isso aí, galera. Desejar boa sorte aí, né, para quem está principalmente começando aí com o processo, quem está com dificuldade.
Tenho certeza que seguindo as dicas aí, colocando a mão na massa aí, começando a agitar o cabuloso, vocês vão conseguir trazer resultados, né, em breve, né? Prospecção ativa é um negócio que, diferentemente do inbound marketing, é uma coisa que traz resultado muito mais rápido, muito mais perceptível a curto prazo. Agradecer aí também ao Enzo pelo convite, é sempre bacana estar trocando ideia com vocês. Aos meninos que participaram, a Clara e o Lucas menos, que ele roubou todas as minhas falas, mas agradecer de qualquer forma aí a companhia deles, foi muito bacana. Espero estar encontrando com vocês novamente. Eu já até mandei aqui no grupo o conteúdo para o Enzo, para ele estar distribuindo para vocês depois. E meu número tá aí também, quem quiser pode me chamar lá, que é bem de boa. Se eu não responder na hora, pode ficar tranquilo que eu não esqueço, não. Se quiser, eu respondo. Fechou? Tamo junto. Cara, eu queria agradecer a todo mundo, foi muito massa. Real, gostei bastante mesmo. E é bem isso, tipo, cara, erra rápido e aprende rápido, se joga de cabeça, liga e dá-lhe. É muito top, daí, tipo, mais pra frente tu vai olhar pra trás e vai ver como valeu a pena, sabe? Isso é o mais gratificante. Então, cara, o comercial também é um dos termômetros da empresa. Então, bora ligar para levar a energia lá em cima, todo mundo ficar bem motivado aí a estar fazendo projetos e tudo mais. Então é isso, cara. Eu queria agradecer de verdade, assim, foi muito top. Quem tiver dúvida, quiser conversar sobre, pode me chamar, beleza? É isso, gente. Obrigadão, tá? Beijos. Boa. Galera, agradecendo de novo, Lucas, Bernardo, Clara. Pô, acredito que o pessoal tenha gostado bastante. Eu aprendi bastante, curti muito. Tanto conhecer vocês, né, quanto... Menos o Lucas, né, que eu conheço. Conhecer vocês, quanto aprender com vocês. E agradecendo também o pessoal que participou da live. Muito maneiro o engajamento de vocês, pessoal daqui, pessoal de fora. Fiquei muito feliz com as perguntas, com o engajamento de todos. Só reforçando, fiquem ligados na Jornada da Travesse, fiquem ligados no Instagram da Liga, no e-mail de vocês, pessoal que tá da rede aqui de Juiz de Fora, fiquem ligados no e-mail de vocês, que a gente está mandando várias paradas. E vão ter várias lives, vários conteúdos no GTV. Acompanhem bastante. E vai ser irado. Então, vamos ligar bastante essa semana. O time Liga está à disposição de todos para que a gente possa bater as nossas metas e chegar no alto impacto no final do ano. Show? Valeu, galera. Forte abraço. Beijão. Tchau, tchau.